Vamos falar sobre o foguete V2. O foguete V2, sigla em alemão para Vergeltungswaffe, arma de vingança. Esse nome foi dado pelo chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Esse foguete foi desenvolvido por Wernher von Braun, esse engenheiro alemão que foi o maior da história da engenharia aeroespacial. Ele foi capturado pelos americanos e foi o cara que deu toda a base para o projeto americano em relação à conquista do espaço, a corrida espacial contra os russos. Ele foi trabalhar nos Estados Unidos, onde concebeu algumas bases para os Estados Unidos de mísseis, né? Foi um dos projetistas do foguete Apollo, que levou o homem à Lua. Aí você tem imagens dele na época do projeto Apollo, que levou o homem à Lua, e o presidente Kennedy. As bases de lançamento do V2 estão marcados em amarelo. Os alvos principais eram a Bélgica e a Inglaterra, principalmente Londres, na Inglaterra. Foi uma arma construída para ter uma vingança aos bombardeios aliados à Alemanha. Foram construídos em torno de 3.000 foguetes que eram lançados em plataformas móveis de fácil manipulação e montagem. Aí nós temos o exemplo de algumas plataformas. A montagem era simples e o foguete carregava uma carga expressiva de 1 tonelada de explosivos na sua ponta, na sua ogiva. E a destruição era imensa no local que ele atingia. Aí você tem imagens de Londres, quando era atingido por esse foguete. Você percebe o quanto ele era potente em relação à sua destruição. Aí nós temos as imagens aí, e o foguete ele foi uma arma construída depois do A1, que era o V1, que era um avião, né, de controle remoto que levava explosivo. Agora, em relação à dificuldade do foguete, até 1942 nenhum foguete havia deixado o solo. Então existiam vários projetos e eles tinham como base trabalhos como o de Konstantin Tsiolkovsky, da União Soviética, Hermann Oederth, que é um alemão, e Robert Goddard, que é um americano. Mas a grande missão que o Wernher von Braun recebeu era como fazer 14 toneladas lançado a 80 km de altitude. Como que ele faria isso? Então os testes eram feitos e a maioria dos foguetes tinham a questão de dar errado. Você percebe pela destruição, eles iam analisar o que acontecia com o foguete, a questão do armamento, o que aconteceu com principalmente pela propulsão, que aí é o motor do foguete, e ele foi testado várias vezes até dar certo. Então, na maioria, até 1942, nenhum foguete conseguiu decolar. E aí os primeiros, vocês têm imagens aí que mostram que não tinha um sucesso total da missão. Aí você tem outro teste, principalmente em relação à questão de navegação do. Agora, pessoal, nós vamos ver a estrutura do foguete e os dados técnicos depois na sequência. Então aí a gente está vendo como que ele era por dentro, a sua estrutura, né, em relação aos seus mecanismos. Nós vamos explicar cada um agora. Bom, nós temos aí a estrutura do foguete agora com cada fase dele, cada parte da sua construção, né? A ponta, que é a ogiva, você tinha uma ignição eletrônica. Na ponta ficava em torno de 1 tonelada de um explosivo, tá? Que era um composto químico para acontecer uma alta explosão. Nessa parte do meio você tinha a questão do giroscópio, aonde dava direção para o foguete, tá? Onde está escrito equipamento RUM, tá? Você tinha um giroscópio, ele travado, né? E aí ele dava direção para o foguete através da parte dos flaps, da parte da questão da direção do foguete com a parte aerodinâmica. Depois nós temos um tubo de álcool, né? Lembrando que o álcool eles tiravam da batata, né? E no tanque de baixo você tinha um oxigênio líquido. Aí você tinha uma canaleta que direcionava esses dois compostos na tubeira do foguete. Existia a ignição. Ali na parte de baixo você tinha uma antena, tá? E aí você tinha os spoilers para dar a questão da direção do foguete da forma aerodinâmica. Na parte da tubeira você tinha os aretas de grafite, tá? As aletas de grafite para suportar o calor. Quando você tinha um lançamento, você tinha que ter essa estrutura embaixo para desviar o jato, né? A questão do fogo que era expelido pelo foguete,
para a esquerda e para a direita para não voltar para o foguete. A proporção de uma pessoa próxima desse foguete é igual a esse desenho, essa animação que vocês estão vendo agora. Agora, em relação aos dados técnicos, né, nós temos algumas características importantes. Ele tinha como combustível 75% de álcool etílico, né, com 25% de água e oxigênio líquido. Conhecido, tem uma sigla que determina isso para esse combustível, que é LOX, oxigênio líquido. Tá? O álcool era retirado principalmente de plantações de batata. A base de montagem desse foguete ficava em Peremundi, tá? E ele fazia essa mistura dos dois combustíveis no setor da coifa do foguete, né? E aí ele tinha esse efeito de um motor que gerava de uma potência de 24.900 kgf de ignição. Então era uma potência tremenda, né? Por esse combustível utilizado. As aletas aqui e a questão era feita de grafite para suportar o calor, tá? E vários testes foram feitos com esse material para dar resistência. Até hoje, alguns foguetes modernos consistem nesse tipo de direção, né? Usa-se o grafite e você dá controle para o jato do foguete. Aí você tem alguns testes com esse foguete. Ele usava uma mistura também de peróxido de hidrogênio, com 20% de peróxido de hidrogênio com percarbanato de sódio, tá? E o álcool etílico, que era o principal combustível. O interessante é que eles usavam o mesmo álcool que estava no estado líquido, o oxigênio no estado líquido, para resfriar o foguete. Aí você tem uma câmara de resfriamento, ele consegue com a pressão diminuir a sua temperatura a temperaturas além de 100 graus negativos. E esse próprio combustível resfriava o foguete. Aí a montagem dos dois tubos de álcool, basicamente oxigênio líquido. A mão de obra utilizada era de prisioneiros de guerra, né, judeus. Não era especializada a mão de obra, tá? Mas era tinha uma supervisão dos engenheiros alemães. Aí a montagem do foguete, ele tinha um giroscópio na parte do meio, onde dava a direção do foguete, onde ele ia atingir. E ele era transportado de forma mais rápida possível com caminhões, fácil montagem, e cumpria a missão em rápida escala. Aí um lançamento já perfeito do foguete, já em funcionamento. Em torno de 3.000 foguetes foram construídos e lançados, principalmente contra a Inglaterra e a Bélgica. Os americanos, aproveitando dessa tecnologia, capturaram o Wernher von Braun num projeto chamado Paperclip, e ele foi trabalhar para dar o que é o fundamento da criação da NASA. Essas imagens aqui mostram a primeira imagem feita do espaço. Foi feito num projeto americano no Novo México. Eles pegaram um foguete do Wernher von Braun, fizeram algumas modificações e lançaram esse foguete e mandaram na coifa dele, na parte da ogiva, uma câmera. Essa câmera filmou todo o lançamento e é a primeira imagem que a gente tem do espaço na história. É esse foguete que foi testado no Novo México, nos Estados Unidos. Aí depois o Wernher von Braun fez outros projetos de foguete para finalizar o seu trabalho com o projeto Apollo. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com a primeira imagem do espaço feita pelo homem, tá? Foguete construído pelo alemão Wernher von Braun, o maior gênio da engenharia aeroespacial.